Oi, a gente está de volta aqui com o programa Respira Evidência, retomando a nossa conversa sobre equidade de gênero e conceitos muito importantes que vão estar aí subsidiando essa nossa discussão. Hoje, nesse vídeo, eu queria conversar sobre meritocracia e equidade de gênero. Então, eu tô aqui com o Daniel, que é meu marido, médico, advogado, tem um background em humanas super sólido. E hoje a nossa conversa, então, vai ser sobre mérito, meritocracia e equidade de gênero. Daniel, o motivo, então, da gente estar aqui hoje conversando é que, volta e meia, eu escuto contrapontos sinceros de que essa bandeira de equidade de gênero, e óbvio não se aplica só a gênero, mas aqui a gente está focando em gênero, ela é de certa forma uma coisa que retira a meritocracia, que é algo tão importante para a sociedade. É como se a gente estivesse roubando a favor das mulheres. Vamos conversar um pouco sobre isso? De fato, quando a gente está falando em equidade de gênero, a gente está querendo ter vantagem em cima dos homens numa série de percursos aí profissionais? É importante, para refletir sobre isso, primeiro entender do que se trata quando a gente está falando de mérito, né? A ideia e esse termo de meritocracia normalmente diz respeito a uma sociedade que é estruturada em torno do mérito. Mas o que é mérito? Né? Não existe um conceito absoluto do que seja, vários autores se debruçam sobre essa questão, esse tema do ponto de vista de teoria de justiça, né? Nós falamos aqui no vídeo anterior sobre o John Rawls, a teoria do Rawls de justiça equitativa, e ele é um autor bastante crítico à ideia de mérito. Ele parte do seguinte pressuposto. O que mais pode se aproximar, né, na visão do Rawls a dizer algo semelhante a mérito seria o esforço. Não só o esforço, mas o esforço consciente do indivíduo para determinado objetivo. Mas o que ele chega à conclusão é que não tem como dissociar o esforço feito pelo indivíduo dos dons naturais que ele tem, da condição de vida e das circunstâncias de vida. Então ele acaba chegando à conclusão que uma sociedade estruturada em torno do mérito é impraticável. Não tem como a gente chegar nesse ponto. Não seria real. Não seria real, não seria possível viabilizar. Geralmente a gente usa o termo mérito para dizer respeito a uma posição, um bônus, um prêmio, uma condição que é dada a alguém por algo que fez no passado, né? E aí um autor que avança nessa discussão é o Ronald Dworkin. O Dworkin ele escreve a partir dessa ideia de mérito, buscando conciliar essa teoria de justiça equitativa com a ideia de responsabilidade individual. Né? Então o Dworkin ele faz um esforço teórico muito interessante nesse sentido, de conciliar, né? E é justamente com essa preocupação, né, e ele chega na seguinte conclusão, sinteticamente, né? Não se pode, no modelo de justiça, que é nosso, baseado na solidariedade social, atribuir ou premiar simplesmente o resultado, né, porque boa parte daquilo é dado por o que ele chama de sorte bruta, que são Condições que você nasceu, favoráveis, você herdou. Exato, uma condição socioeconômica, uma condição favorável. Certo? Isso não é mérito. Porque você não foi resultado de nenhuma ação e nenhuma escolha sua. Você simplesmente nasceu. Exatamente. Por exemplo, como nascer do sexo masculino, nascer da cor branca. Isso já em si gera uma série de benefícios aí na ascensão profissional, no desempenho social. E fica claro que se você leva em consideração a isso, você definitivamente não está fazendo uma avaliação meritocrática. Exato. O Dworkin, ele coloca o espaço do que a gente pode chamar de mérito, né, de responsabilidade individual, para aquilo que ele chama de uma sorte opcional, ou seja, é a sorte que o indivíduo tem, mas a partir das próprias ações e escolhas, né? Porque aquilo que é dado antes, de certa forma, é arbitrário, né? É dado pelas condições de sociedade. Então você não pode valorar isso e dar a isso o nome de mérito. Ou pelo menos você deveria encontrar um ponto de redistribuir e colocar em condições iguais de partida. Ou seja, nós voltamos para aquele ponto do vídeo anterior. Do Thomas, que são as ideias do John Rawls. Que é a ideia justamente de buscar um ponto de partida semelhante, né? São os autores chamados de igualitaristas, né? A ideia de buscar uma equidade para que as pessoas possam, aí sim... A partir da qual, aí sim, nós vamos avaliar o mérito, exatamente, certo? Exatamente. Só que isso é interessante, né? Nós temos até vivido isso pessoalmente, com essa internacionalização maior nossa organização para nos mudarmos para a França. Você tem observado que um mesmo esforço
feito num contexto social altamente favorável, por exemplo, com um forte network de pessoas e pesquisadores que já estão bem estruturados, ele gera um resultado muito maior do que esse mesmo esforço feito, por exemplo, num cenário nacional, onde a gente está menos conectado, tem menos acesso a outras possibilidades, o nosso esforço ele se desdobra menos. E quando você está mais conectado, o seu esforço se desdobra em muito mais possibilidades, que é a história da importância do network, que todo mundo fala. Então, a gente tem experimentado isso pessoalmente e para mim isso foi uma experiência em carne e osso de que o esforço que você faz está totalmente vinculado às circunstâncias onde você está. E que você nascer bem, com boas conexões, já te adianta a vida absurdamente. Então é muito difícil de fato você isolar o esforço que aquela pessoa faz, isoladamente, e querer validar aquilo. Implica até numa certa crueldade a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista social, de que algumas pessoas não se esforçam, porque elas não alcançam o mesmo resultado, sendo que, na verdade, as condições com as quais ela tem que lidar são muito mais adversas e a quantidade de energia e de esforço que a pessoa precisa colocar para chegar até um determinado ponto é muito maior. Levando para o assunto de gênero agora, que a gente discutiu um pouco da base teórica sobre mérito, a gente vê que os vieses subconscientes que agem contra as mulheres do ponto de vista profissional impedem uma avaliação de mérito adequada. Porque veja, se existe o fenômeno 2 pesos, 2 medidas, que a gente tem uma vasta evidência aí mostrando, para avaliar o desempenho numa tarefa das mulheres comparado a um desempenho de uma mesma tarefa dos homens, é óbvio que nós não estamos sendo justos na nossa avaliação meritocrática. Então, quando a gente fala de equidade de gênero, a gente está não só falando da necessidade de redistribuição de recursos de ponto de partida, mas também de correção da trajetória, caso hajam vieses subconscientes atuando aí na carreira profissional da mulher. Exato, tem um desequilíbrio de ponto de partida e vários desequilíbrios que são colocados como obstáculos ao longo da trajetória. Então, o principal é um movimento de conscientização. Tomar consciência disso já tem um impacto muito relevante e possibilidade de mudança social. Até porque você fica mais aberto a ouvir, olha, eu acho que você está incorrendo num viés. Porque às vezes a gente nem se dá conta, nós dois já percebemos que às vezes a gente está permeado por esses vieses, certo? Exatamente. Não é uma coisa que necessariamente é feita de maldade ou premeditadamente, é uma coisa que permeia a cultura, não é mesmo? Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Muito obrigada por terem estado com a gente.